Tá? E o volume, já fala do volume, se tá bom, se não tá bom, entendeu? Senão eu vou falar com a produção aqui para arrumar o volume. Beleza? Show de bola? Ó, beleza. Fala aí, escreve alguma coisa. Tá ruim o som, baixo, alto, fala. Entendeu? Escreve aí. Professor, isso, ótimo, tudo certo, beleza. Entendeu? Quem cala consente. Isso, muito bem. Bora. Taca-lhe pau. Bora. Falou. Vambora, Carlos Eduardo. Puxa o carro. Pessoal, é o seguinte, então, como vocês na sexta-feirinha, eu não quero ir lá, né, porque era feriadinho, né? O povo vazou, entendeu? E não entendi essa, feriado, mas todo mundo estava em casa, assistia a aula, mas tudo bem. Vambora, não quiseram, né? Bora. E aí é o seguinte, pessoal, hoje é a matéria que nós vamos conversar é teoria do crime. É uma matéria, é assim, presta atenção. Quem assistir essa aula, ela é essencial para a próxima aula que vai falar dos sistemas penais, tá? Então, elas estão ligadas. Então, quem perdeu eu hoje, dormiu de touca, rodou. Ah, eu vou assistir online. Não é a mesma coisa, entendeu? Tô colocando uma macumba aqui, ó. Tchum! Você entendeu? Não é a mesma coisa, tá? Então, quem estiver hoje aqui e assistindo essa aula, para a próxima aula já está preparado para entender sistemas penais. Se for direto para o sistema penais sem essa aula aqui, não vai entender, tá? Belezinha? Vai ficar perdido lá, boca aberta lá, beleza? Então, bora. Pessoal, teoria do crime. E essa teoria do crime aqui, vamos começar com essa introdução, certo? Uma matéria, ela é ao mesmo tempo complexa, mas se você entender isso aqui, acabou, entendeu? Você pode sair correndo aí em Cuiabá, rasga aí o peito aí na cidade, aí pode ver que nem coronavírus pega, entendeu? Ah, você inventou a vacina? Não, mas não pega, entendeu? Não precisa. Bora. Aí é o seguinte, introdução. Pessoal, e aí o que é isso aí? Teoria do crime. Nós precisamos saber o conceito de crime. O que seria crime? Tá? E aí é o seguinte, conceito do crime. O conceito do crime, pessoal, o conceito de crime, ele sempre vai variar. Anota. Quem quiser anotar, professor, tá deitado. Levanta. Levanta, caralho. Ó, ela sempre vai variar. O conceito de crime sempre vai variar. Anota aí. O conceito de crime sempre vai variar conforme o critério adotado. Então, professor, qual é o conceito de crime? Calma, pai, não é assim. Professor, qual é o conceito de crime? Depende do critério que o senhor quer saber qual que é o conceito de crime. Então, o conceito de crime, ele vai depender do critério adotado. O conceito de crime, tá? O conceito, isso aí, chegou agora, isso aí. Ó, o conceito de crime, tava de ônibus, caralho. Ó, o conceito de crime, ele vai variar, anota aí. Pera aí que tá uma galera entrando, tem que liberar, tem que liberar. Esse povo aí, vou falar pra você. Então, coloca, o conceito de crime, ele vai variar conforme o critério adotado, tá? E aí nós vamos conversar do seguinte critério, tá? Ó, vamos conversar do critério material, do critério legal e do critério formal. Esses três critérios. Para cada critério desse aqui, o conceito de crime é um, tá? Então, para cada critério, o conceito de crime aqui será diferente. Para o critério material, o conceito de crime é um. Para o critério legal, o conceito de crime é outro. Para o critério formal, o conceito de crime é outro, tá? É outro patamar, beleza? Então, vamos falar do primeiro critério aí. Coloca aí, critério material ou substancial. Olha, respeito, pai. Tá vendo aqui que o negócio aqui é... Entendeu? Bora. E o primeiro conceito aí, galera. Primeiro critério. Meu Deus. Primeiro critério. Coloca aí. Critério material ou substancial. E esse critério material ou substancial, você coloca aí. De acordo com esse critério, crime é o quê? Coloca aí. Crime é ação ou omissão humana. Ó, crime é uma ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão, bem jurídico penalmente tutelado. Então, para este critério, ele leva em consideração ação ou omissão humana. Presta atenção.
que lesa ou expõe a perigo de lesão, bem jurídico tutelado. Pessoal, eu quero que, por enquanto, nesse critério, deixa de lado, só põe um lembrete, deixar de lado aí, lembrar da pessoa jurídica. Por quê? Cuidado que aqui o conceito está falando o quê? Humano. Aí você vai pensar, mas a pessoa jurídica também comete crime. Além do mais, aí os crimes quais? Crimes ambientais, tá? Mas eu quero só que você coloque um asterisco aí, deixa ele guardadinho aí, que já vamos falar dele aí. Então, para esse critério, coloca aí, esse critério, crime é ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão, bem jurídico penalmente tutelado. Então, coloca aí, este conceito vai levar em conta, coloca aí, a relevância do mal produzido. Então, para esse conceito, precisa um mal ser produzido aí para o bem jurídico tutelado, tá? Então, precisa ser um mal produzido contra este bem jurídico, tá? Beleza? Então, é o seguinte, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não é qualquer conduta que podemos incriminar. Lembramos desse princípio lá atrás, tá? Lembra desse princípio aí? Lembra? Lá quando falamos de princípios. Vamos falar, lembra? Lembra aqui. Olha, de lá no direito italiano, esse critério material, só título de conhecimento, coloca aí. Lá no direito italiano, né? Esse critério material é entendido como fator de legitimação do direito penal. Olha aí, lá no direito italiano, o critério material é entendido como fator de legitimação do direito penal, tá? E esse fator de legitimação lá do direito italiano, coloca aí, está ligado diretamente com o princípio da intervenção mínima, lembra? Princípio da intervenção mínima, tá? Nós falamos lá na aula de princípio, lembra? O direito penal só protege quais bens? Os bens jurídicos mais relevantes, lembra? Então, o direito penal não poderia incriminar, por exemplo, você criar um crime. Você até pode criar um crime aí, por exemplo, vamos incriminar a conduta de rir por 10 segundos. Rindo, igual a babaca rindo. Crime. Por 10 segundos. Fala, ué, não. Tá reservado aqui, vai atender o princípio da reserva legal, porque você criou um crime aí através da lei certinho, reservado, para quem tem o monopólio, o Estado, que vai criar esse crime, mas não vai, você pode até atender aí o princípio da reserva legal, certo? Criar esse crime de rir por 10 segundos, mas você não vai atender o outro princípio que conjuga com esse aí, qual? O princípio da intervenção mínima. Por quê? O direito penal ele não vai conseguir tutelar a risada, certo? Por quê? Porque ele precisa dos bens jurídicos mais relevantes. Qual? Vida, liberdade. Onde que eu encontro isso aí, professor? Na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, vai trazer para vocês aí os bens jurídicos mais relevantes do qual o direito penal ele vai tutelar. Beleza? Então, coloca aí. Para este critério aí, lembrando, crime é ação ou omissão humana que lesa, né, ou expõe a perigo de lesão, bem jurídico penalmente tutelado. Lembrando que esse bem jurídico penalmente tutelado não pode ser qualquer bem jurídico, né, atendendo o princípio da intervenção mínima. Então, esse conceito leva em conta o quê? Coloca aí, leva em conta relevância do mal produzido. Então, precisa aí um mal produzido contra o bem jurídico tutelado, tá? Agora o lembrete, lembrando que essa ação ou omissão, rapaz, aqui tá quente, caralho. Essa ação ou omissão, produção! Chega aí! Essa ação ou omissão também pode ser praticado por pessoa jurídica. Lembra? Cuidado, porque você vai colocar na cabeça ação, omissão humana lá, e quando se perguntar na próxima, você fala, não é, o professor falou, não. Lembrando que, aqui, ó, o ar tá, dá uma ligada, tem o ar aqui. Acho que ligou o controle. Então,
esta pessoa jurídica também, ela tem ação ou omissão também, pode ser praticada pela pessoa jurídica. Cuidado que esse critério que está falando lá, ação ou omissão humana, você coloca aí também que essa ação ou omissão pode ser praticado pela pessoa jurídica. Aonde? Nos crimes ambientais, tá? Cuidado. Então, esse critério ele vai servir para aí a ação humana e vai servir também para aí a pessoa jurídica. Belezinha? Vai servir para a pessoa jurídica, tá? Não é, então, só para a pessoa humana. Pessoa humana e para a pessoa jurídica. Belezinha? Dúvidas? Tá? Isso, só nos crimes ambientais. Galera, as perguntas aí, anotem aí, porque senão a gente vai ficar parado aqui respondendo. Então, no final da aula, anota a perguntinha aí, né? Guarda aí, entendeu? Aí, no final da aula, como eu vou parar a gravação, porque aí vocês tá aberto, tá? Vocês podem perguntar, anotem, tá? Mas por enquanto aí, então, praticamente aí a pessoa jurídica participa aí da parte penal, aonde? Nos crimes ambientais, certo? Pessoal, beleza esse critério aí, material? Eu acho que esse critério material não tem uma dificuldade assim, não. Belezinha? Então, beleza. Ah, professor, Não, a live é minha, você pergunta a hora que eu mandar. Isso. Entendeu? Então, vamos. Bora. Olha aqui. Voltamos. Pessoal, falamos do critério material, beleza? Então, o conceito de crime aí para o critério material, ação ou omissão humana que lesa um bem jurídico também tutelado aí, beleza? Dúvidas? Não. Né? E aí, lembrando que a pessoa jurídica também comete aí, tem ação ou omissão, né? A pessoa jurídica aí e principalmente nos crimes ambientais, tá? Beleza. E aí, pessoal, vamos falar do critério legal. E o critério legal? Qual é o critério legal? Ah, professor, é o critério gente boa. Não, não é o critério gente boa, não. Volta. Olha, o critério legal, sempre o nome tem que ajudar. Coloca na sua cabeça. O critério legal. Legal. É, legal. Por quê? Coloca aí, a lei que define. Legal, lei, tá? Então, coloca aí, a lei que define como tal. A lei que define como tal. Então, esse critério legal, quem vai definir é a lei. E quem é a lei? Coloca aí. Esse conceito o conceito de crime é fornecido por quem? Pelo legislador. O legislador que vai trazer para nós aí esse conceito de crime, o legislador. Beleza? Então, o legislador, ele traz para nós esse conceito de crime, tá? E agora, o nosso ordenamento jurídico, professor, eu queria saber, então, onde eu acho. No Código Penal? Não. Ué, professor, não é aula de penal? É. Tá no Código Penal? Não, não tá. Eu duvido que tenha alguém com o Código Penal aberto aí. Deixa eu ver aí. Vamos ver. Essa câmera aqui é especial, viu? Tô vendo aí, tem nego deitado, tem nego de nhenhenhé, isso aqui, historinha. Levanta. Quem tá no Código Penal? Ninguém. Beleza? Então, vamos ver. Novamente. Vai achar esse conceito de crime no Código Penal? Não. Aonde você vai achar? Coloca aí. O conceito de crime. O conceito de crime. Você vai achar, coloca aí. Lá no artigo 1º do Decreto-Lei 39.14 de 41. Decreto-Lei 39.14 de 41. Lembra do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal? Presta atenção. E essa lei olha o nome, Lei de Introdução do Código Penal, o nome tem que ajudar. Lei de Introdução, lei que introduz o Código Penal. Então, ele está antes do Código Penal. Dá uma olhada, e lá traz alguns posicionamentos doutrinários nessa lei de introdução do Código Penal, que serve aí para o Código Penal de interpretação. Beleza? Então, essa lei, lá no seu artigo 1º, ela traz o seguinte, considera-se crime a infração penal, olha aí, considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente, com a pena de multa. Então, olha o seguinte, nesse primeiro artigo, ele falou assim, crime, considera-se crime a infração penal. Então, ele falou que crime é a infração penal. E aí que a lei, que a lei comina para ele
pena de reclusão e de detenção. Então, volta aqui comigo, cola no pai. Então é o seguinte, já sabemos que crime é uma infração penal. E o crime, ele só vai ter pena, coloca de reclusão ou de detenção. RD, reclusão ou detenção e multa. Tem multa também, coloca aí. Porque pode ser aplicado isolado, cumulativamente ou alternativamente, tá? Então vai ter pena de reclusão, detenção e multa. Tem, tá? Então crime é infração penal que a lei combina reclusão, detenção e multa. Belezinha? 3 aí. Beleza. E aí, seguinte. E aí também volta. Neste artigo, ele traz para nós aqui o quê? Também o conceito de que seria contravenção penal. E fala o seguinte, contravenção penal também é uma infração penal, ó. Ave. Então, crime é infração? É. E contravenção? Também. Ave, professor, você é foda. Não, eu não, a lei. Ó, então é o seguinte, então a contravenção penal é uma infração penal, só que é o seguinte, a lei vai combinar para a infração penal só prisão simples e multa, ou multa, tá? Então, contravenção, depois nós vamos explicar o que seria um ou outro. Ó, crime vai ter pena só de detenção, coloca aí, detenção, reclusão e multa. Crime, tá? Vamos dizer o seguinte, crime é uma infração penal um pouquinho mais grave, E uma infração penal que é menos grave, qual? Coloca aí, contravenção penal. E para a contravenção penal, ela também é uma infração penal. Só que a lei vai combinar para ela o que é prisão simples ou multa. Ah, professor, então quer dizer que temos aqui 2 tipos aqui de infração penal. Isso, olha, tá pensando, né? Ai, sou bom, professor, você é foda. Olha, volta. Então é o seguinte, ó, a infração penal, então, coloca aí, infração penal é o gênero. Aonde tem desses gêneros, sai 2 espécies, crime e contravenção penal. Beleza? Então, ó, cuidado. Se você falar assim, olha, eu vi uma infração penal. Aí você fala, você viu um crime? Pera, não, vi infração penal. Pode ser crime ou contravenção penal. Vai depender do quê? Da pena imposta, pai. Calma, você está muito nervoso. Entendeu? Então é o seguinte, o que vai definir vai ser a pena imposta, que nós já vamos conversar. Olha o seguinte, então, a infração penal é o gênero de qual se divide aí 2 espécies, crime e contravenção penal. Tá bom? Os crimes, onde vão estar? Ó, no Código Penal e nas leis extravagantes aí, tá? E a contravenção penal? Tem uma lei específica. Vai estar dentro do Código Penal? Não! Vai ter uma lei das contravenções penais. Coloca aí, decreto-lei 3688 de 41. Volta, cola no pai aqui, vem aqui. Agora é o seguinte, essa contravenção penal, olha aqui, olha para mim. Essa contravenção penal, ela foi chamada aí, presta atenção, por alguns doutrinadores de crime anão, crime Mitsu. Quando você vê Mitsu, você fala, ei, contravenção penal, chama ele de contravenção penal, crime anão. Por quê? O crime pequenininho. Em relação ao crime, a contravenção penal ela é menor. Por exemplo, crime é um pouso. Pouso é crime. Ah, fodão, E Mitsu? Crime, não, pequenininho, menor. Você entendeu? Então tem essa diferença. Presta atenção. Em relação ao crime, tá? Alguns doutrinadores deixou crime. Depois nós vamos ver que tem outro nome para crime. E aí, em relação à contravenção, chamaram aí, a doutrina chama de crime anão, anota, crime anão, abre parênteses, crime Mitsu, vai ficar, crime anão, ou também tem um doutrinador aí que colocou, olha o seguinte, quando fizeram uma prova lá no Ministério Público em São Paulo, trouxeram na prova essa expressão aí, crime liliputiano. Oh, meu Deus, que porra é essa? Ó, olha da onde que foi tirar este nome, crime liliputiano, de um livro, que era As Aventuras de Gulliver. Leozinho lembra do tempo dele. Era As Aventuras de Gulliver. Depois virou desenho, depois virou um filme.
Tem esse filme, As Aventuras de Gulliver. E Gulliver era um quê? Era um jornalista que ele acabou se perdendo e caiu lá, foi parar numa ilha lá. E essa ilha era a ilha de Lilliput. E lá tinha uns anãozinhos. Todos os moradores de Lilliput, dessa ilha, era pequenininho. E aí a doutrina trouxe esse nome aí, ó, crime liliputiano, tá? Então, cuidado. Crime liliputiano é a contravenção penal. Crime anão é a contravenção penal. Crime Mitsu também é contravenção penal. Beleza? Então, pessoal, só que agora nós temos que... Agora nós falamos mais ou menos de nomenclatura. Precisamos trazer agora, vem comigo, precisamos trazer agora a diferença mesmo, a diferença entre crime e contravenção penal. Coloca. Pessoal, a diferença entre crime e contravenção penal, coloca aí. Crime e contravenção não é ontológica. Anota. Que isso, professor? Tá xingando sexta-feira. Calma, pai. Tá nervoso. Vou explicar. Não é ontológica. Que isso? Não é, coloca aí. Não é da sua essência. Não é da sua essência. Não é estrutural. Não é de sua natureza jurídica. Então, presta atenção. Por quê? Porque a contravenção penal e o crime pertencem ao quê? Ao mesmo gênero que infração penal. A contravenção penal e o crime, se você pegar na essência dela, é do mesmo gênero, contra infração penal. A contravenção penal e crime está na essência dela, do mesmo gênero, né? Infração penal. Possui o que também, pessoal? A mesma estrutura normativa, tá? Presta atenção. Então, qual que é a diferença, professor, de crime e contravenção penal? Se não está aí, não é a diferença ontológica da sua estrutura, na sua essência, ela está onde? Coloque aí. A diferença entre crime e contravenção penal, a diferença entre crime e contravenção penal, a diferença entre crime e contravenção penal vai estar aí no seu aspecto, coloca, quantitativo, no seu aspecto quantitativo. O que é isso? Quantidade de pena. O crime sempre vai ter uma quantidade de pena maior que a contravenção penal. Ó, fé, professor. É, cara, isso aí. Topzera. É. Então, a contravenção penal terá um aspecto quantitativo menor que o crime da sua pena. A sua pena será menor que a do crime. Então, a diferença está no aspecto quantitativo e o outro, qualitativo. Coloca aí, qualidade da pena. Tá? Para o crime, a qualidade da pena será cumprida aí em qual? Reclusão ou detenção, né? A qualidade da pena será reclusão ou detenção para o crime, beleza? E para a contravenção, crime anão, crime liliputiano, crime Mitsu, ela está lá qual? Coloca aí. Está lá na prisão simples e multa, tá? Então, a diferença entre crime e contravenção penal não está aí na sua essência. Não é ontológica, não é estrutural. Por quê? Mesmo porque ela está dentro do mesmo qual? Mesmo gênero, né? Que é infração penal. Os dois é infração penal. Só que aí nós temos que saber quantidade de pena e a qualidade de pena. Se eu sabendo a quantidade de pena, eu sei se é crime ou contravenção primeiro. Contravenção penal. Se eu sei a qualidade da pena, eu sei se é crime ou contravenção penal. Tá bom? Então temos aí. Aí, ó, Gil Gatinho entrou na área. Tá vendo? Tô falando, Gil Gatinho. Aô, Gil Gatinho. Tá vendo aí? Quem que... Ô, Gil Gatinho aí, ó. Tô falando, como que vai dar nota pro Gil Gatinho? Brincadeira, hein, Gil Gatinho? Gil Gatinho. Ei, tá bom. Tô falando, eu falo aí, ó. Tá bom, vamos lá. Essa galera é foda. Volta. Pessoal. E aí também, quem que vai? Volta aqui. E aí, para de papagaiada. Ó, e aí, quem que vai eleger que é crime ou contravenção penal? Quem vai eleger? Quem vai eleger que é crime ou contravenção penal? Coloque aí. Quem vai eleger que é crime ou contravenção penal? Participando de chat de terra, né? Vai, sei. Então, quem vai participar? Quem vai eleger se é crime ou contravenção penal será quem? Coloque aí.
será quem? Quem vai eleger? É o legislador, tá? Quando ele fizer aí esse juízo, né? Esse juízo na política criminal ou na parte política dele, tá? O legislador que vai eleger que é crime, ó, eu quero apenar essa conduta como crime. O legislador vai criar. Aqui eu já vou mostrar um exemplo daqui. E aí o legislador, ó, agora mudou, agora eu quero que isso aqui seja contravenção penal. Então, quem vai fazer esta análise do fato se tornar. Fala, papi. Hein? Quem vai analisar aí se será crime ou contravenção penal? Crime ou contravenção penal? Crime ou contravenção penal? Crime, não, eu não participo desse trem, vida. Hein? Crime ou contravenção penal será o legislador, tá? Legislador. Agora, por quê? Olha isso aqui. Volta. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, lá na contra... Antes, olha aqui. Ah, professor, vai mostrar a arma? Vou, eu tenho porte. Arma. Lembra a arma de fogo? Arma de fogo. A arma de fogo, antes, ela era uma... Ó, o porte legal de arma de fogo era o quê? Era contravenção penal. O porte de arma de fogo era contravenção penal. Com a análise aí do legislador, ele decidiu, coloca aí, antes era contravenção penal, tá? Antes era contravenção penal portar arma de fogo. E aí o que aconteceu é o seguinte, ó, quando o advento da lei, coloca aí, quando o advento da lei 9434 de 97, o legislador, ele decidiu tirar da contravenção penal apenas a arma de fogo. Tirou a arma de fogo de dentro da contravenção penal e transformou em crime. Não seria mais contravenção penal, tá? Tirou o porte legal, o porte legal de arma ficou para crime, portar ilegal, e as outras armas, outros tipos de arma, ficou dentro da contravenção penal, como faca, né? Entendeu? Dependendo lá, a faca, dependendo do que era usada, né? Arma branca. Então é o seguinte, quando o advento dessa lei, o porte legal de arma saiu de contravenção, tá? Saiu de contravenção penal, né? E virou crime. Beleza. E aí o seguinte, com o advento dessa nova lei, o que aconteceu? O que ele fez? Ele colocou, antes não, era punido lá com prisão simples, era contravenção penal. Aí com essa lei, ele colocou o quê? Apenou o porte legal de arma com detenção. Quando ele apenou o porte legal de arma com detenção, saiu, né, da contravenção penal e se tornou crime, certo? Quando apenou com detenção, beleza? Apenou com detenção, tornou-se crime. Então, ó, ele analisando, falou, não, agora o porte legal de armas deixa de ser contravenção penal e vamos apenar ele com detenção, virou crime. Beleza. E aí, isso nessa lei aí, 9434. Depois ainda veio, endureceu mais um pouco, ainda veio aí o quê? O Estatuto do Desarmamento. E o Estatuto do Desarmamento arrochou mais um pouco. O que ele fez? Tá? Aí pegou a arma de fogo, né? Arma de fogo. E outro tipo de arma, professor, que existe? Se estiver portando, se for ilegal, a contravenção penal. E a arma de fogo? Tem a lei própria hoje, qual que é? Estatuto do Desarmamento. A arma de fogo tem lei própria? Tem lei própria. E os outros tipos de arma? Está lá na contravenção penal. Qual é? Outro tipo de arma lá. Outro mecanismo de arma feito que faz arma. Qual outra? Sei lá. Coloca soco inglês, esses papagaiada aí. Outro tipo de arma. Tá para lá. Contravenção penal. E arma de fogo? Tá para cá, agora virou crime. Tem pena diferente, pena grave. Tá? Então é o seguinte, com o advento do Estatuto do Desarmamento, o que ele fez? Apertou mais um pouco. Hoje em dia é difícil tirar portar velado a arma aqui, ó, na cinta. Portar você quase não consegue. Ah, professor, como você conseguiu? Foi um cara que queimou meu escritório, tacou fogo lá. Aí a Polícia Federal viu a necessidade, conseguiu o porte da arma de fogo através disso aí. Demonstrou a extrema necessidade. E aí aconteceu o quê? Com esse advento, então, do Estatuto do Desarmamento, o que ele fez? Aí fez a diferença agora, o que é arma permitido, de uso permitido, uso restrito. Então, o legislador, presta atenção, nesse conceito de crime, ele é variável. Ele pode
analisando aí conforme a análise dele por política criminal, ou a análise dele que vai falar, isso aqui, vamos apenar com isso aqui vai ser assim, entendeu? Você vê, o porte legal de arma de fogo, ele saiu da contravenção, tornou-se crime, depois agora o Estatuto de Desarmamento, então quase não consegue tirar porte de arma de fogo hoje, tá? Então, coloque aí, que este conceito aí para o legislador é variável, tá? Ele que vai definir o que é crime ou contravenção penal. Beleza? Belezinha? Então tá. E aí nós temos que lembrar também, coloca aí a título de conhecimento. A título de conhecimento. Uma diferença também entre crime e contravenção penal. Agora estamos dentro da parte de processo penal, um pouquinho. Coloca aí. Via de regra, as contravenções penais não serão, via de regra. Se é regra, ela cabe o quê, pessoal? Se é regra, ela vai ter uma exceção, mas via de regra, coloca aí. A título de conhecimento. Ah, tá, de brinquedo, sim. Ó, via de regra, coloca aí, via de regra, as contravenções penais, via de regra, as contravenções penais não são julgados na Justiça Federal, tá? Não são julgados na Justiça Federal, via de regra, tá? Ainda que tenha interesse da União, ainda que tenha interesse da União, coloca aí, que ofenda interesse da União, não serão julgados na Justiça Federal. Essa é a regra, tá? Então, sempre a contravenção penal vai ser julgada onde? Na Justiça Comum, estadual, tá? Agora, presta atenção, quando ela é julgada na Justiça Federal, coloca aí. Quando o sujeito, né? Quando a pessoa, o autor do fato, quando o autor do fato detém foro por prerrogativa de função. Quando a pessoa tem foro por prerrogativa de função. Por exemplo, um juiz federal, ele tem foro por prerrogativa de função em relação da função dele. Se ele comete uma contravenção penal, ele vai responder pela Justiça Federal, tá? Por foro de prerrogativa de função. A competência é a razão da pessoa, tá? A competência seria em razão da pessoa e não pela contravenção penal, tá? Então, o Tribunal Federal do qual ele está vinculado, né, vai puxar esta contravenção e vai julgar ela nessa, a competência será federal desse tribunal aí, tá? Belezinha? Então, coloca aí, de regra, as contravenções penais são julgadas na Justiça Comum, né, e não na Justiça Federal, e quando for na Justiça Federal, é por foro de prerrogativa de função, em razão da pessoa. Beleza? Por quê? Porque isso é para contravenção. Por quê? Porque ao crime não. Temos aí crimes de competência da Justiça Estadual e temos crimes de competência da Justiça Federal. Tá? Já as contravenções penais, de regra, tudo estadual. Tá? Agora, dependendo de quem cometeu, o foro da pessoa vai avocar esse julgamento aí. Beleza? Tá aí uma diferença. Lembrar aí, coloca aí, tá? Pessoal, aí você tá no churrasco lá, conversa vai, conversa vem, historinha caixinha de fósforo, e você falando lá, não, mas aqui, no Brasil, aqui, eu já sei o que é crime, contravenção, falei infração, não, infração penal, é crime ou contravenção penal? Aí o maluco tá deitado lá no churrasco, acorda louco e fala assim, e o delito? Aí ele mete, e delito é o quê? E você, estudante de direito, você, delito? Delito é delito. Ué, você tá falando que infração penal é crime ou contravenção penal? Aí o malucão lá, cabelão desse tamanho, deitado, tava bêbado assim na cadeira, levantou e falou, e o delito? O que é delito aí, doutor? E aí? Meteu o que é um delito. E aí? Você pagando lá de estudante de direito, de advogado, não sei o quê, metendo consultoria em todo mundo, não sei o quê, já querendo receber honorários, falando que infração, tive aula com o Pouso lá, infração penal é crime ou contravenção penal, não tem, aí, infração penal, gênero, espécie é crime, contravenção penal, aí o maluco meteu lá, acordou, levantou, e o delito?
Explica para mim o delito. Hein? E o delito? O que seria delito, povo? E o delito? Coloca aí no Brasil. Por quê? Você já viu falar na palavra flagrante delito? E aí? Flagrante delito? O delito, o delito é o quê, povo? Aí você. Pá, você aí. Caralho, velho. Então você não falou disso aí. Então volta, coloca aí. E delito no Brasil? No Brasil, delito é sinônimo de crime. Ó, ave. Então, se o maluco acordar e perguntar, e o delito? Delito é sinônimo de crime, pai. Você já dá na testa dele. Acorda, vai dormir. Entendeu? Então, coloca aí, delito é no Brasil, cuidado. Delito é sinônimo de crime no Brasil. Ave, é. Delito é sinônimo de crime. Beleza? Pessoal, mandaram uma pergunta aqui, mas calma aí, ó. Qualquer ato constitua uma infração da lei estabelecida, ato considerado punível pela lei que rege a sociedade, crime. Calma aí, ó. No final, pessoal, você faz a pergunta aí. Ah, no final, o Gil Gatinho. Gil Gatinho entrou depois, tá dormindo de touca. Depois você faz pergunta, lá no final, Gil Gatinho. Então, você guarda, anota sua perguntinha aí e faz. E tem outro com áudio ligado aí, tem um cachorro latindo, caralho. Aí, ó. Tá falando. Tem gente que tá com o microfone ligado. Pessoal, então, no Brasil, ó, no Brasil, delito é sinônimo de crime. Quando você está falando de delito, está falando de crime, tá? Ah, professor, então legal, agora eu sei. Então, volta aqui, ó, essa pergunta, guarda. E se eu falar flagrante delito, é flagrante de crime só? Ai. Então, quer dizer, só crime que pode ser preso em flagrante delito é flagrante delito é flagrante de crime. Presta atenção, só o crime que pode ser preso em flagrante delito se você está lá no meio da praça, lá, não sei o quê, cometendo lá um jogo do bicho, lá, a polícia chegou lá e, pô, tá preso em flagrante. Epa, não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Não vou porque não tem flagrante de contravenção penal, é flagrante delito. O Pouso falou que delito é igual crime, tá? Flagrante de crime, é certo isso? É isso que a polícia vai falar, tá, então tá. Vai virar de costas, falou, pai. Vou embora. É assim? É assim? Então quer dizer que o flagrante delito é só flagrante de crime? Não tem flagrante de contravenção penal? Volta, agora você vai saber isso aqui. Cola no pai. Ó, pessoal, coloca aí, crime, né? E contravenção penal. Aqui no Brasil, coloca, no Brasil, adotou o sistema dicotômico. De dois, isso. Dicotômico. Coloca, adotou o sistema dicotômico, que subdivide o quê? O gênero, né? Já falamos, infração penal, e tem duas espécies. Crime, agora é o seguinte, crime barra delito, que é a mesma coisa, ó, coloca para cá, crime barra delito, e para outro lado você coloca contravenção penal. Então, dois, crime barra delito, e para o outro lado, contravenção penal. Tá? Por que eu falei no Brasil? Coloca, porque na França, cuidado, você vai lá, vou para Torre Eiffel, não sei o quê, tirar selfie lá, e tá falando lá, porque não sei crime, quando tem outro, qual seu amigo francês lá, advogado lá, para ele lá, advogado criminalista lá, cuidado, porque para ele lá o sistema é o quê? Tricotômico. Você fica uma briga com ele, não, crime é igual delito, ele fala negativo, aqui não. Aqui é o seguinte, aqui tem uma ordem aí, ó, de gravidade. Olha o seguinte, do mais grave, como é lá, é o seguinte, é crime, lá é tricotômico, são três. Coloca aí, lá é crime, delito e contravenção penal. Entendeu? É assim, ó, presta atenção como é que é. Ó, crime, pouso, delito, BBB, que não sei, tá no meio ainda, meio levinho, BBB e o último, ITSU, pequenininho, contravenção penal. Então, guarda, anota. Então, crime, pouso, tá aqui, pá, fodão, criminoso, crime, pesado. E aí é o seguinte, delito, BBB, não sabe que está lá, é no meio. E contravenção penal, Mitsu, último lá. Pronto. Se ferrou, tá?
Na França, então, temos o quê? Tricotômico. E no Brasil, dicotômico. Tá? No Brasil, nós temos de um lado crime barra delito e de outro lado, contravenção penal. Ah, e agora eu voltei. Lembra a pergunta que eu fiz? Então, e a pergunta que eu fiz? Então, quer dizer que você... Então, quer dizer que você... A palavra flagrante delito, você só pode ser preso. Você só pode ser preso por crime, porque é flagrante delito, flagrante de crime. E existe flagrante de contravenção penal? E agora? Coloca aí. Que esta palavra que permaneceu, flagrante delito, o uso é atécnico, né? O uso é atécnico, mas, por tradição, permaneceu no ordenamento jurídico, tá? O uso é atécnico, o certo seria flagrante de infração penal. Vai ficar feio, né? Até a bandidagem vai falar que é feio, falar assim, doutor, foi preso por flagrante de infração penal, não sabe nem falar isso. O negócio dele foi preso por flagrante delito, vai meter o flagrante delito. Já está no jargão popular, não tem como mudar mais. É ruim, ó, flagrante de infração penal. Fixe. Chato demais. Que era o certo, porque você pode ser preso em flagrante ou por crime barra delito ou por contravenção penal. Certo? Então, o uso atécnico e permaneceu aí no nosso ordenamento jurídico aí por tradição. Então, permaneceu a palavra flagrante delito. Então, flagrante delito, você pode ser sim preso em flagrante delito por crime barra, né, delito ou contravenção penal. Tá aí, ó. Tá lá, ó, artigo 5º, né, inciso 11º da contravenção da Constituição Federal. Temos aí inviolabilidade do domicílio, né? Quando o constituinte usa flagrante delito, né, ele está se referindo a crime ou contravenção penal, tá? Tanto para crime, tanto para contravenção penal. Lá também no 301 e 2, né, do Código de Processo Penal, espécie de flagrante delito, também mesma coisa, né? Crime ou contravenção penal. Beleza? Tá aí. Então, temos agora crime barra contravenção penal. O nosso sistema é o sistema o quê? Dicotômico, tá? Então, do gênero infração penal, e dentro subdivide em duas espécies, crime barra delito e contravenção penal. Belezinha? Então, bora. Toca o barco. E o 28? Ai, pai. E agora? E a lei de drogas? E o maconheiro? O maconheiro, sempre o maconheiro, maconheiro é foda. O maconheiro, ele é o nhenhenhé. E aí é o seguinte, presta atenção. Lembra que nós colocamos crime barra delito? Para o crime barra delito, nós temos o quê? Quais são os tipos de pena para crime barra delito? Quais são os tipos de pena para crime barra delito? Detenção ou reclusão, ou o quê? Detenção, reclusão ou multa, né? Detenção, reclusão ou multa para crime barra delito. E contravenção penal? Contravenção penal, quais são as penas para contravenção penal? Prisão simples ou multa. Aqui. Beleza, né? Então, nós temos aqui, ó, para crime, reclusão e detenção e multa, tá? E para contravenção penal, nós imprisou multa. Beleza. Aí você vai ler o artigo 28 da Lei de Drogas. E aí você vai ler o artigo 28. E aí você pega lá o seguinte, ó, o maconheiro fica louco isso aqui, ó. Ele, ó, quem adquirir, guardar, né, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Ó, seguintes penas. Aí, na nossa cabeça, tem que vir o seguinte, no ordenamento jurídico vai ter quais penas? Para esse crime aqui, tinha que vir o quê? Se isso aqui for crime. Se isso aqui for crime, teria que vir o quê? Detenção, reclusão ou multa. Beleza. Ou se isso aqui fosse uma contravenção penal, tinha que ver prisão simples ou multa. Beleza? E aí vem o seguinte, aí, ó, o maconheiro, quando ele é apreendido e é levado lá para a delegacia, tá? Leva uns tapas na cabeça, aquela bobada, maconheiro é foda, entendeu? Você pode falar com ele, ele tem um delay, né?
Você fala com ele, fala, ô, maluco, ele, ô, maluco, ô, ele, hã? Foi meia hora que ele, hã? Você tá ouvindo? Só. Aí vem que você só. Louco. E aí é o seguinte, para ele, quais são as penas para ele? Olha lá, advertência sobre os efeitos de drogas. Falou, para de fumar esse trem, larga a mão, não sei o quê, barará. Vai advertir ele sobre os efeitos. Ó, você está ficando retardado, você está com o delay prolongado, já o seu delay era de 2 segundos, já está de quanto? De meia hora que você está meio dormindo de touca. Ó, advertir ele. Outro, prestação de serviço à comunidade. Vai pegar ele, vai falar, vai lá para os asilos de Zé, cuida lá. O velharado vai ficar, não sei o que, vai inverter. Os velhos que vão cuidar dele, falar, fica aí, vai ficar só dormindo, só deixando os velhos lá cair, machucar. Prestação de serviço à comunidade, certo? E a outra, medida, né? Medida educativa de comparecimento a programas de curso educativo. Vai falar para ele, você tem que participar do curso lá no CAPES, entendeu? Você quer aprender lá mecânica, você quer aprender o quê? Não quer aprender nada, quero só ficar só no grau. Tá aí. Você conseguiu enxergar nessa pena aqui detenção, reclusão ou multa? Não. Você conseguiu enxergar prisão simples, né? Prisão simples ou multa? Não. Aí o seguinte, falou, então saiu desse sistema dicotômico aí. Que porra é essa? E aí? Saiu do sistema dicotômico. Tinha que ter aqui, se é crime, tem que ser detenção, reclusão ou multa. Se é contravenção penal, tem que ter prisão simples ou multa. Agora trouxe aqui conversinha, historinha da carochinha para falar aqui com o maconheiro não usar droga. Prestação de serviço à comunidade. E medida socioeducativa, e aí? Qual medida educativa, né, de comparecimento a programas, e aí? E aí vem o seguinte, do professor Luiz Flávio Gomes, que agora, essa semana retrasada, faleceu, o LFG, difundiu, foi expoente dessas aulas. Antes a aula não era nem por internet, era por antena parabólica. Ele que começou com esse negócio, democratizou o ensino jurídico. Que Deus o tenha. É o seguinte, ele já falou o seguinte, este artigo aí, esse artigo aí, qual que é a pena dele? É uma infração penal. Ele falou, não é crime e também não é contravenção penal. Esse aí é uma infração sui generis. Filha Maria. Aí ele começou a difundir isso aí. Na doutrina dele, ele falava que isso aí era uma infração sui generis. Não pendia nem para crime, e não pendia para crime, e também não pendia para a contravenção penal. Estava aí nesse trem. Então, logo quando ele começou a falar isso aí, o mundo jurídico, agora, então saiu do sistema aí dicotômico. E aí aconteceu o seguinte, e aí essa celeuma jurídica foi bater onde? No STF. E aí foi lá em 2007, né, o caso da relatoria aí do ministro Sepúlveda pertence, né, e aí é o seguinte, no julgado dele determinou lá que o artigo 28 é sim crime, então é crime, certo? É crime, tá? E aí é o seguinte, segundo o STF, né, o artigo 1º da lei de introdução, né, ao Código Penal aí, ele apresenta um conceito legal, né, aplicável o crime em geral, certo? Então, conceito genérico, coloca aí, conceito genérico. E ele pode ser perfeitamente excepcionado por outro conceito. Então, aí, essa lei especial de drogas trouxe aí esse conceito aqui, tá? Esse conceito de crime aqui. Crime é isso aqui. O problema é o seguinte, que não colocou pena para ele, no sentido pena, detenção, reclusão, ou prisão simples e multa, né? Colocou o quê? Aqui houve um desencarceramento. Tirou o cárcere daqui para quem quiser fumar maconha. Você não vai ser preso, tá? Você vai participar desses nhenhenhen aqui. Então, é crime. Professor, então quer dizer que antes estavam dizendo aí que não era crime. Se tornou um fato atípico negativo. É crime sim. Vamos sentar ali e fumar maconha. É crime, tá? Mas não vou preso. Não vai, mas você vai lá para a delegacia e vai assinar um termo circunstanciado, um TCO. Você vai lá sim, você não vai ter a pena de prisão. Vão responder processo? Vai.
Por quê? Mas não é eu que estou fumando, não é para mal, não. Qual que é? Qual que é? A saúde pública. Você entendeu? A saúde pública que está em jogo. Tá? Então é o seguinte, o bem jurídico aqui é a saúde pública, não é você. Você se vira, fuma o que você quiser, detona, rebenta. Tá? Aí é o seguinte, aí, para o STF, é crime, então, é crime, tá? É crime o artigo 28. E é perfeitamente aí, tá? É perfeitamente aí excepcionado esse outro conceito de crime, essa lei especial da lei de drogas, tá? Então ele não foge do conceito aí da lei de introdução ao Código Penal. Não seria aí uma infração sui generis. Beleza? Tá aí. Belezinha? Dúvidas aí? Então tá aí. Pronto. Pessoal, critério legal, acho que tá bem legal, tá? Terminamos critério legal, falamos de tudo em relação a esse critério legal aí, quem traz aí o conceito de crime seria o legislador aí. E demonstramos que esse conceito de crime, o legislador que vai definir aí o que é crime, o que é contravenção penal, tá? Pela análise dele do caso aí, pelo fato aí que ele analisar. Beleza? E dizendo aí que crime barra delito de um lado e contravenção penal do outro lado. Então, temos um critério aí dicotômico. Lembrando? Ah, eu vou para a França, lá é outro patamar, tricotômico, tá? Então, bora. Pessoal, agora vamos entrar no critério formal. E para o critério formal, coloca aí. Critério formal. E o critério formal, pessoal, para o critério formal, é o seguinte. O critério formal, crime, quem que criou aqui, quem que elaborou o conceito de crime dentro do critério formal, foi a doutrina, coloca aí, foi posições doutrinárias. Posições doutrinárias. Por quê? Porque essa doutrina, para definir o conceito de crime, ela ficava se debatendo com a outra, debatendo, crime é isso, crime é aquilo, crime é isso, crime é aquilo. Crime é quadripartida, quadripartida, tripartida, bipartida. Então a doutrina ela fica com esse embate dizendo o seguinte: crime precisa ter 4 elementos. Não, outra fala o seguinte: não, crime tem 3 elementos, a outro. Crime tem 2 elementos. Isso que nós vamos ver no sistema jurídico próxima aula. Por enquanto, você tem que só saber o seguinte, que aqui, nesse conceito formal, é o seguinte, leve em conta a estrutura do crime. A doutrina criou uma estrutura para o crime. Ela criou assim, ó, que crime tem 4 elementos, ou 3 elementos, ou 2 elementos. A estrutura do crime, certo? E aí, vamos começar lá da quadripartida. Então, coloca aí. Este conceito formal, quem vai trazer o conceito de crime é o quê? Posições doutrinárias, tá? Que leva em conta o quê? A estrutura que eles criaram para o crime. Estrutura do crime, tá? E aí, volta. E aí, a quadripartida. E aí, o seguinte. Para uma doutrina, coloca aí, para essa doutrina, para essa posição doutrinária, defendida, coloca aí, por Giulio Battaclini, da Itália, e por Basileu Garcia no Brasil. Então, esses dois doutrinadores, um na Itália e outro no Brasil, defendiam o seguinte, que o crime, para a composição do crime, ele precisava de 4 elementos. Assim, 4 elementos para ser crime. Precisava do fato típico, é um fato típico criminal, tá? Fato típico criminal, um fato que está descrito na norma. Ele falava ilicitude, esse fato tem que ser contra a norma, ilicitude. E eles falavam também em culpabilidade, tá? Terceiro elemento. E eles colocaram, então, o quarto, por isso que é quadripartida. Quadripartida. Quadriciclo 4 rodas, 4 elementos aqui, igualzinho. Entendeu? 4 elementos, coloca aí. E o último elemento seria punibilidade.
Então, para esses dois doutrinadores, a estrutura do crime, ele falou, ó, crime é o seguinte, fato típico, ilícito, culpável e punível. Para eles era o seguinte, fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade para ser crime. Precisava desses 4 elementos para ser crime. Ó, então, para este conceito formal, para os quadripartida, para essa doutrina, para esses dois doutrinadores seguintes, eles falavam que o crime precisava de ter esses 4 elementos para ser crime, certo? Mas o seguinte, esses dois doutrinadores já faleceram e essa doutrina, essa versão, faleceu junto com ele. Por quê? Porque a doutrina bateu, veio e criticou essa posição. A quadripartida, levou lambada de tudo que é lado, certo? Ela foi criticada por quê? A doutrina que veio depois, ela falou o seguinte, negatófilo. Como assim? Como que você quer colocar a punibilidade dentro dos elementos do crime? Negativo. Punibilidade não integra o elemento do crime. Não precisa ser crime ter a punibilidade dentro do elemento do crime. Então, quer dizer, para ser crime tem que ser fato ilícito, culpável e punível, fato ilícito, né? Fato típico, ilícito, culpável e punível. Aí é crime. Aí essa doutrina que debatia, que falava que a punibilidade não era elemento do crime, ela falava o seguinte, para lá, existe o crime, depois vem a punibilidade. Depois existe o crime e depois vem a punibilidade, o direito de punir do Estado. Depois que acontece o crime, que vem o direito de punir do Estado. Olha aí. E aí o seguinte, ele falava o seguinte, que a punibilidade seria o quê? Seria uma consequência, um efeito do crime. É um reflexo do crime, certo? Então é o seguinte, em outras palavras, somente depois da prática do crime que surgia para o Estado o direito de punir. E olha o exemplo que ele deu. Olha o exemplo que essa doutrina dava. O maluco começou a mexer no Instagram da esposa, e nas 10 primeiras conversas estava tudo certinho. Quando ele foi lá pro fundo, estava lá tudo lá, ó. Conversinha, historinha, caixinha de fósforo, e vai, e não sei o quê, e manda conversinha, manda foto, barará, baruru, barará. Ficou maluco da vida, pegou, olhou de longe a esposa, ela abriu, oi, amor, oi, pum, na testa. Matou a esposa. É onde que ele viu o tombo, não sei o quê, o que ele fez? Ele cometeu o quê? Um feminicídio. Ó, crime, né? Ó, então, crime. Aí ele ficou louco da vida, bum, deu um tiro na cabeça, morreu. E a doutrina falava o seguinte, então quer dizer, presta atenção, então quer dizer que ele cometeu um feminicídio, matou a esposa, e ele se matou. Então, ele cometeu um crime e aí ele se matou, o Estado não pôde punir ele, porque houve o quê? Uma extinção da punibilidade pela morte, o Estado não vai conseguir punir ele, e aí vai acontecer o quê? Então acabou com o crime? Então acabou com o crime? Isso que dizia. Então é o seguinte, olha aí, a outra doutrina criticava demonstrando que a punibilidade não integrava o elemento do crime. Porque mesmo assim, com a morte dele, o crime existia, ia permanecer. Sacou a ideia? Então, quer dizer, se ele, o que ele cometeu quando deu tiro na mulher dele? Ele cometeu um fato típico, ilícito e culpável. Beleza? Agora, se ele vai ser punível, é outra história. Então, quer dizer que se ele cometeu um fato típico, ilícito, né? Culpável, e aí ele se matou, ele ia ser punido, mas não foi. Então, quer dizer, então ele não foi punido. Então, como a punibilidade para quadripartida integra o elemento do crime, então, se não integrou, então não tem crime? Tá aí. Esta era a crítica aí das outras doutrinas em relação a essa quadripartida aí, tá? Então, esses doutrinadores que falavam que o elemento do crime, que o crime precisava desses 4 elementos, né? Faleceu com esses doutrinadores aí, foi passado para trás. Tá? Beleza? Então tá aqui.
tinha quadripartida aí para explicar para vocês aí os elementos do crime. Beleza. E aí veio a outra doutrina, que dizia o seguinte, outros doutrinadores, lá na próxima aula nós vamos falar dos sistemas penais. E aí nós vamos falar de tudo isso aí, tá? Nós vamos falar aí. Nós vamos falar aí. No final eu respondo, Léo. E aí nós vamos falar, tá? No sistema, na próxima. Por isso que é interessante essa aula e a próxima aula. Nós vamos falar do sistema clássico, o neoclássico e o que? Finalismo, tá? Por enquanto nós estamos só sobrevoando e falando aqui dos conceitos de crime formal, né? Analítico, dogmático aí nessa parte aqui, tá? E aí veio outra doutrina. Aí você vai entender, Léo. Segura, vem com o pai. Ó, e aí veio outros doutrinadores falando, para lá, conceito de crime para o formal aqui é tripartido. Crime precisa ter 3 elementos só, tá? Crime para os tripartidos, coloca aí, era só fato típico, ilícito e culpável. Para esses doutrinadores aí, tá? Fato típico, ilícito e culpável. Então, para esses doutrinadores aí, que defendia a posição tripartida, é fato típico, ilícito e culpável, certo? Então é o seguinte, agora já vamos rapidão aqui, vou explicar uma coisa. Ó, que é a próxima aula que vai ter, nós vamos aprender esse sistema clássico, anota aí, sistema clássico, neoclássico e o sistema finalista. Ó, é o seguinte, então, quem era da posição tripartido, você coloca aí, quem era da posição tripartida, eles eram adeptos ao sistema clássico. Então, quem era adepto ao sistema clássico, quem falava, batia no peito e falava, eu sou clássico, eu adoto aí o sistema clássico, ele sempre vai ser tripartido. Anota. Próxima aula, vocês vão fechar esse raciocínio. Falar, topzera, tá? Então, anota. Essa posição tripartida, quem adotava fato típico, ilícito e culpável, é adepto do sistema clássico. O sistema clássico, quando ele foi inventado lá, quando os doutrinadores desse sistema inventou o crime, os elementos, quando ele criou os elementos do crime, ele começou aí pela posição tripartida. Ele falou, o crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, quem é clássico sempre vai ser, obrigatoriamente, coloca aí, é tripartido. Quem é clássico, obrigatoriamente, é tripartido. E aí, como assim, professor? Por quê? Porque você vai estudar por várias doutrinas, né? Então, coloca, olha aí, sistema clássico, quem que é do sistema é tripartido e adota o sistema clássico? Olha aí, Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Aníbal Bruno, Costa e Silva. Então, tá? O clássico, ele sempre vai ser o quê? Tripartido. O clássico, ele sempre vai ser tripartido, tá? O clássico sempre vai ser tripartido. Quem é da doutrina clássica, quem é sistema clássico, sempre vai adotar aí esse conceito de crime, fato típico, ilícito, culpável. Certo? Por quê? Porque tem outro sistema ainda. Já vou explicar para você que não existe essa palavra antijuridicidade, viu, Léo? Já. Ó, então, olha o seguinte. Então, ó, quem é clássico, ele é tripartido. Quem é clássico sempre vai ser tripartido, vai adotar esse sistema aí, esse conceito de crime. Por quê? Porque veio depois aí o finalismo, né? Criado aí por Hans Welzel. Welzel, ele criou o finalismo. E ele criou o finalismo, esse doutrina finalismo, a doutrina finalista, pelo tripartido, tá? Então, o finalismo é o seguinte, porque tem gente que é ele é sistema finalismo, ou finalista. Tem gente que é do finalismo, que pode, ele
ele adota aí, ele pode ser tripartido ou bipartido, certo? Quem é do finalismo, quem é clássico é sempre tripartido, coloca aí. Exemplo que eu dou sempre aqui é negócio de futebol, ó. Vou aqui a outro nível, presta atenção. Quem é flamenguista? Quem é flamenguista é sempre o quê? Sempre vai torcer para a seleção brasileira, entendeu? Sempre vai torcer para a seleção brasileira, entendeu? Então, quem é flamenguista vai torcer sempre para a seleção brasileira. Então, é clássico, sempre vai ser tripartido. E o finalismo? Finalismo é quem? Finalismo é o corintiano. Orelha seca, dormindo de touca. Entendeu? Por quê? Porque corintiano fala, ai, eu torço para a seleção brasileira, mas aí o Tevez está jogando no meu time, também ou eu também posso ser Argentina. Ó, tem corintiano que torce para a seleção brasileira e tem orelha seca que torce para a Argentina. Então tá. O finalismo, tem gente que é do tripartido, coloca aí quem? Tripartido, César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, Rogério Greco, Guilherme de Souza Nutti. Eles são o quê? Adeptos do finalismo, mas são tripartido, tá? E tem gente também do finalismo, né? Tem gente do finalismo, que já vamos falar na próxima, tem gente da próxima slide, tem gente do finalismo que é do bipartido, entendeu? Mas o certo é que, anota, o certo é que quem é clássico, tripartido, anota. Sistema clássico sempre tripartido. Vai ser essa estrutura do crime aqui. Quem é do finalismo? Finalismo, tem gente que é do tripartido e tem gente do bipartido. Tá? Beleza? Então tá. Tá aí. Tripartido tá aí. Tá? E agora bipartido que você vai entender, você vai fechar. Aí o seguinte, aí veio outra doutrina, né? Outro posicionamento doutrinário que falou, para lá. Esse aqui é finalista também. Ele é finalismo. Só que ele, em vez de... Ele era finalista, ele é do sistema finalista, mas ele era adepto do bipartido. Ele não gostava do tripartido. Tá? Esse finalista aqui, e essa criação finalista bipartido, coloca aí, é uma criação brasileira. Olha. O mundo inteiro, Hans Welser, da Alemanha, criou o finalismo tripartido no mundo inteiro, aí veio no Brasil, nhê. Quem? Coloca aí, René Ariel Dotti, lá do Paraná. Quando ele, a partir da reforma da parte geral do Código Penal, quando ele estava escrevendo aí um artigo científico dele aí, né, sobre o fenômeno do incesto, o nome era O Incesto, a obra O Incesto, ele acabou fazendo essa análise aí do Código Penal, e aí ele demonstrou pela análise do Código Penal que o código que seria aqui, que seria o elemento do crime, seria bipartido. Quer ver? Olha isso aqui. Olha o que ele disse. Ao analisar o Código Penal, ele chegou ao seguinte, falou, ele pegou o Código Penal e pegou lá o seguinte, título 2, do crime. Ó, do crime. Então, o conceito de crime está dentro da onde? Do crime. Então, do artigo 13 até o 25, né, que está dentro do título 2, do crime, então tem que estar aqui o conceito de crime. Dentro desse título aqui, 2, só falava o quê? Fato típico e ilícito. Aí, ó. Dentro do crime, dentro daqui do título 2, do crime, só falava fato típico e ilícito, bipartido. Aí, ele era do finalismo, mas ele é adepto ao bipartido, quando ele fez essa análise do Código Penal. Ele falou, olha, dentro do título, dentro 2, da onde fala do crime, só está falando de fato típico e ilícito. E a culpabilidade, Dodge? Aí Dodge falou o seguinte, a culpabilidade está lá no outro título. Aonde que está a culpabilidade? Está lá na imputabilidade penal. A imputabilidade penal é o primeiro elemento e principal elemento da culpabilidade. E está lá no título 2. Então, o que ele falou? Olha o seguinte, está a culpabilidade, né, lá na imputabilidade, está fora do conceito de crime. O crime, o conceito de crime está no título 2. E a culpabilidade está fora, está lá no título 3. Então, está fora.
então só é bipartido. Tá aí. Análise de Dott foi isso aí. Tá? Ele fez essa análise no Código Penal. E esse finalismo bipartido, coloca aí, que vocês têm doutrina pesada aí, de nome aí, que é bipartido. Coloca aí. Olha aí. No Brasil, consolidou, né, essa posição finalista aí, bipartido. Quem que era aí os doutrinadores expoentes? Coloca aí. Damásio de Jesus aí, ó. Quem faz curso Damásio, inclusive Damásio também faleceu no começo desse ano aí, também deu aula para mim. Damásio de Jesus. Tem doutrina Damásio, tem o curso Damásio hoje. Ele é finalista bipartido. Ele fala que o conceito de crime é fato típico e ilícito. Tá? Outro também, Júlio Fabrini Mirabete. Júlio Fabrini Mirabete também. Aí. Tá? E lembre-se, anota aí. Lembre-se que o Código Penal nosso brasileiro, ele é finalista, viu? Anota aí que ele é finalista, o nosso Código Penal brasileiro é finalista. O nosso Código Penal é finalista, tá? Beleza? Aí, a título de conhecimento, coloca aí. Doutrinariamente falando. Você falando doutrinariamente. Ó, existe mais doutrinadores alinhados hoje existe mais doutrinadores alinhados à posição, coloca aí, posição tripartido. A maioria da doutrina é tripartido. A maioria da doutrina é tripartido. Como assim, professor? Você vai ter um monte de doutrina. Qual que você vai estudar? Qual você quiser. Você olha para a capa, olha para a cor, fala, gostei dessa. E pega, estuda, olha, vê se tem bastante. Ah, eu gosto de doutrina que tem um monte de desenho. Tem 1000 páginas, 800 é de desenho, 200 é de leitura. Então tá, pega essa. Aí o que ele é? Lê lá, ele vai te falar. Ah, eu sou adepto a isso, tá? Ah, eu não gostei dessa, compra outra. E vai assim, tá? Então, aqui a maioria é tripartido, tá? Exceção, anota aí, Estado de São Paulo, né? A maioria lá, esmagadora, é bipartido. Inclusive, Damásio ficava lá, né? Damásio, o curso dele é em São Paulo, né? Vários outros doutrinadores também do bipartido é lá de São Paulo, tá? Professor, e qual que eu sou? Não sei, estuda e acha um pra você. Ô, produção trouxe água. Tá vendo? Produção é diferenciada. Viu, Beatriz, sua sogra? Hein? Aí é o seguinte, ó. E aí o seguinte, ó, volta. E aí o seguinte, professor, e eu sou o quê? Quem você quiser. Mas como assim? Você vai estudar e você vai tirar aí dos seus estudos o que você quiser. A VE começa a estudar e você vê se você concorda com esses doutrinadores. Você vê se concorda, se você vai querer ser finalista, se você quer ser sistema clássico. Não, eu sou clássico, quero voltar lá atrás. Tá? Porque é o seguinte, lá quem começou a traçar, nós vamos ver a próxima aula. Quem começou a traçar essas estruturas do elemento do crime foi quem? Foi o clássico, que na verdade não se chama clássico. Quando passou o outro doutrinador que chamou aquele de clássico. Falou, vocês são, para não xingar eles, né? Para não xingar eles de ultrapassado, falou, vocês são clássicos. Para não falar, você é velho. Você, cuidado, quando falar assim, você está com terno clássico. Está chamando você de quê? Seu terno é antigo, tá? Está com terno clássico, antigo, tá? Então é o seguinte, lá que nós vamos, quem começou a estruturar foi os clássicos, sistema clássico. E aí depois veio o sistema neoclássico, novo clássico, que mudou pouca coisa, e depois veio o finalismo, que mudou tudo, tá? Então, o que eu sou? Você vai ser adepto do qual você quiser. Pega a doutrina e estuda, e acha, e vai lendo lá. Ah, eu acho isso, tá? E o STF, professor? STF, eu vou seguir o STF. STF é legal, ele é gente boa. STF não é nada, não tem posição nenhuma. Ah, por quê? Porque isso é muito teórico, isso é estudo, entendeu? Você, daqui uns dias, você pode aí, de repente, estar debatendo aí, invente um outro sistema aí, tira do sistema do finalismo aí de Veltzer e cria um outro sistema. Pode? Pode, você vai estudar e, de repente, você muda alguma coisa aí, você vira doutrinador. Pode? Pode. Tá? Hoje, a maioria, então, é finalista, tá? E tripartido. Beleza? Então, e o STF? Não tem posição nenhuma, por quê? Porque é muito teórico isso aí.
e pouco, né, efeito prático. Não bate lá no STF, o STF quando bate lá é para resolver casos. Não vai resolver essa parte doutrinária, não vai, tá? Isso é matéria de mestrado, de doutorado, de vai. Entendeu? Você virar doutrinador, só começar a escrever doutrina aí, começa a debater. Você pega aí uma doutrina e fica debatendo. Era uma hora essa sua posição, ó, cuidado, que pode ser. A posição minoritária hoje pode ser a majoritária amanhã, entendeu? Aí direito penal do inimigo. Antes falava, não, direito penal. Hoje, olha aqui, ó, direito penal do inimigo já é diferente. Os caras já estão enxergando, ó, direito penal do inimigo aí, que essa banda aí de terrorismo aí. Antes não. Quando Iacome saiu com o direito penal, vai matar. Não. Hoje, ó, lá no começo, lá era bem minoritário. Tá? Hoje o pessoal já pensa. Belezinha? E aí, Leozinho perguntou aqui, falou dele, trouxe uma palavra lá, ó, ele falou o seguinte aqui, ó, antes juridicidade. Agora, lá, hoje teria antes juridicidade, retornando a quadripartite. E Léo falou isso aí. Cuidado, Léo, com essa palavra antes juridicidade, que eu vou mostrar para você que essa palavra ela é imprecisa. Tá? Cuidado. Olha aqui. Cola no pai. Vem comigo. Tá lá, o Léo Spinelli. Tá lá. Hoje teria antes juridicidade. Você escreveu sim, agora tá falando. Aí, Léo, tá registrado aqui, viu, Léo? Ele quer esconder agora. Pode falar. Escreve aí, falei mesmo. Então, volta. Olha isso aqui. Como ela seria. Ó, Léo, olha pra você ver. Você não ficar dormindo de touca lá na sua casa, boca aberta lá, dorme de touca. Aí vamos perguntar pra você. Agora eu vou te consertar. Vai, pai, cola aqui no mim, vem. Vem. Vem de São Gonçalo, eu cuido do Léo. Cara, o Léo é brincadeira. Vem de São Gonçalo, eu cuido dele. Ó. A palavra antes juridicidade. Por quê? Porque ela seria imprecisa. Volta, olha isso aqui. Léo deve ter, se ele está falando isso aí, no mínimo ele pegou uma doutrina que trouxe essa palavra para ele. E Léo, ele não ia inventar essa historinha, não. Você pegou a doutrina e leu isso aí, né, Léo? Então, ó, o que Léo, ele falou ali, ó, hoje teria antes juridicidade. Essa palavra antes juridicidade, ela seria, coloca aí, ela não é muito recomendado usar essa palavra. E tem doutrina, isso, e tem doutrina lá, ó, tem doutrina que usa essa palavra antes juridicidade, viu, Léo? Cuidado. Por quê? Tem doutrina que fala que antes de juridicidade ela é sinônimo da ilicitude. Fala que antes de juridicidade é sinônimo da ilicitude. Não! Anota esse trem aí. Ai, como assim, pai? Anota. Vamos ver. Olha, seguinte. Já falamos que ilicitude é o elemento necessário da estrutura do crime, né? Fato típico e ilícito. E aí tem doutrina que está falando que a ilicitude, né, que é chamada também de antijuridicidade, seria sinônimo. Volta. Olha isso aqui. Olha como que fica imprecisa essa palavra antijuridicidade. Quando vocês começaram o curso de vocês, vocês viram alguma matéria aí, para trás, vocês viram fato jurídico, não viram? Viram. Ah, professor, viu? Não para de mentir. Você viu? Você não viu porque faltou. Ó, e aí, vocês viram o fato jurídico. E o fato jurídico, olha, o fato jurídico, ele dividia em dois, ó, fato jurídico. Isso aqui é matéria, Leozinho, você explicar lá no seu churrasco lá. Você baba. Você vai dar aula disso aí. Ó, fato jurídico, ele vai dividir em fatos naturais, né, e fatos voluntários. Os fatos naturais, coloca aí, são os fatos naturais aonde? Fatos da natureza, raio, vento. Vai ser um fato jurídico? Vai ser um fato jurídico. Vai ser um fato jurídico. Ah, não, é da natureza, professor. Não, fato jurídico. Por exemplo, se cair um raio, aí cai um raio, que é um fato, que é um natural, né? Raio é um fenômeno natural da natureza. E se cair na rede elétrica, vai gerar um fato jurídico para alguém. Vai estourar uma televisão de alguém, a rede elétrica vai estourar, era para ter transformador, não era para ter transformador. Alguém vai dançar nessa história, para não falar outra palavra. Alguém vai, né? Vai. Entendeu? Alguém vai se responsabilizar. E vai gerar o quê? Um fato jurídico. Alguém vai promover uma ação contra a Energisa, não sei o quê, que estourou minha geladeira nova, pegou fogo, nhenhenhé, historinha, caixinha de fósforo. Alguém vai fazer isso aí. Então, fato natural, na essência, é um fato jurídico.
sim, sim. Beleza, entendeu? Entendeu. E agora vamos para outro. Esse fato jurídico aqui, ele pode ser o quê? O fato voluntário. Aí já mudou a conversa. Aí o fato voluntário depende da ação humana. Não depende? Depende da ação humana. O fato voluntário é o que nós conhecemos, está aqui. E o fato voluntário, ó, ele pode ser lícito, ó, pode ser lícito para cima, lícito aí. Vamos exemplo, contrato. Aí o contrato lá, direito civil, é contrato de compra e venda, quero comprar seu carro, eu também, aí faz um contrato, aí não paga, aí executa o contrato, ou se não, fizemos um contrato, vai lá, reconhece firma no cartório, aí assina, tá, toma seu carrinho, tá aqui o contrato, compra, mano, o que é isso? Fato voluntário, lícito, o organismo está certo, houve a compra e venda, contrato, beleza. Lá direito civil, lá por demais, chato. E aí, é o seguinte, direito civil, para lá, lícito. E os ilícitos? Aí já mudou a história, ó. Volta, Léo, cola no pai. Ó, aí o ilícito é o seguinte, nós temos os ilícitos penais, exemplo, tá aí crime, os ilícitos, e nós temos os extras penais, né? Vamos ficar aqui no penal. Ó, olha no penal. Olha no penal. Olha no penal. A ilicitude está aqui, ilícito. A ilicitude está no ilícito, né? Como é que você quer falar que a ilicitude que está no ilícito, ele é um antijurídico? Pega lá no seu churrasco, Léo, você vai pegar lá, pega lá para explicar e faz essa caixinha, faz esse esqueminha aqui. Pega aqui no fato jurídico, pega lá uma caixinha de fósforo, põe aqui. Aqui você vai pegar uma tampinha de garrafa no naturais. Aqui você vai pegar daqui no voluntário, você vai pegar o abridor. E aí você vai pegar os 2 palitos de fósforo, colocar aqui, ó, no lícito e outro palito de fósforo no ilícito, certo? Aí você fala, ó, tá aqui no ilícito, tá a ilicitude, certo? Aí você volta para trás, você vai falar, ó, ilicitude, olha para você ver se é a mesma coisa. Ele é antijurídico, é a mesma ilicitude, é a mesma coisa de antijurídico. Como que ilicitude? O ilícito lá, você pode falar que é antijurídico, se lá na essência ele é um fato jurídico. Volta, ó, ilicitude, voluntário, fato jurídico. Como é que você quer falar que é sinônimo? Como é que você quer falar que antijuridicidade ele é sinônimo de ilicitude, se a ilicitude, na sua essência, é um fato jurídico? Você fala antijurídico. E a ilicitude não tem como. Entendeu? A ilicitude é um fato jurídico lá na sua essência. O ilícito, ele é um fato jurídico. Por isso não tem como você falar que a ilicitude é sinônimo de antijurídico. Não tem como ser. Falou, papai? E aí, no final desse trem aqui, você pega aquele esqueminha seu e joga tudo fora. Joga o abridor, mas explica isso aí. Beleza? Pessoal, dúvidas em relação a isso aqui? Acho que não, né? Então, beleza. Tá aí. Por que não usar coloca aí, não preferir usar a palavra antijurídico, e sim ilicitude, porque lá na sua essência, a ilicitude, ele é um fato jurídico. Então, não tem como ser ilícito sinônimo de antijuridicidade. Ok? Pessoal, tá aí. Pronto. Finalizamos a aula de hoje. Que legal. Professor, sexta-feira estava aqui. É, isso aí. Então, finalizamos o conceito de crime nesses 3 critérios, tá? Agora, galera, antes das perguntas, você pode agora entrar lá e mete a presença lá para vai lá, todo mundo lá. Calma, cuidado, faz fila aí, senão não tá atrapalhando o outro lá, blá, 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 vai virar vírus aí. Coloca presente aí. Olha lá, ó, Interativa Pantanal. Interativa Pantanal, não sei quem que é Interativa Pantanal. Como que vai dar ponto para Interativa Pantanal? Difícil, pai, difícil. Tá complicado. Olha lá, Itê. Ah, tá. Ana, tá. Põe aí. Gil Gatinho. Quem que é Gil Gatinho? Não conhece Gil Gatinho. Ah, pelo amor de Deus. Amor, põe presente aí, amor. Fala presente. Galera, eu que agradeço aí a presença de todos, tá? Muito obrigado aí por estar ouvindo. Gil Papito, Gil Gatinho, Gilberto falou. Então, galera, tá aí, ó. Coloca aí. Quem não colocou, coloca, que anota que
a nota conceito vai sair daí, tá? Obrigado a todos presentes aí, Deus acompanhe, ficam... Aí, amor, obrigado. Tá? Eu que agradeço a todos aí, muito obrigado por estar ouvindo eu até agora aí, viu? Aí, Leozinho, sanou as dúvidas? Leozinho é meu amigo desde a infância, sempre eu carrego o Léo, falo, tá aí, agora tá aqui, entendeu? Então, eu agradeço aí todos, cuidem, se cuidem, fiquem em casa por enquanto, tá? Daqui a pouco nós estaremos juntos aí, voltando nossa aula aí do sábado, da sexta-noite, sextou, você entendeu? Aí, ó, deu um pico aqui, galera. Acho que vocês estão só em 40 e pouco, né? 40, deu 33 alunos aqui, ó. Show de bola, parabéns. Quem não veio, perdeu. Mas, ó, essa aula eu vou colocar no AVA, vou colocar o material no AVA, vou subir tudo hoje, daqui a pouquinho. O amor vai brigar comigo, falar, você me abandonou, nhenhenhé. Não, Aí, ó, vou subir pro AVA, vou colocar a aula também no AVA, então quem não assistiu, quiser reforçar, tá? Quem assistiu, quiser reforçar, tá aí. Quem não assistiu, tá lá no AVA também. Belezinha, galerinha? Ó, Deus o acompanhe, muito obrigado. Próxima aula, eu vou falar de sistema penal, tá? Vou terminar a gravação aqui, e aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá?